Desde cedo, acordei com um frio na barriga diferente, uma mistura de ansiedade e alegria. O jantar de noivado do meu filho era mais do que um simples encontro, era o início de um novo capítulo em nossas vidas. Passei a manhã inteira pensando em qual roupa usaria, em como meu cabelo deveria estar e até em qual tom de batom escolher. Eu queria estar à altura do momento, não apenas como mãe, mas como alguém que seria lembrada naquela noite especial. O coração batia mais rápido, como se a data fosse minha também. Enquanto me arrumava diante do espelho, lembrei-me de tantas etapas que vivia ao lado do meu filho. As primeiras quedas de bicicleta, os trabalhos da escola, o primeiro coração partido. Agora ele estava dando um passo que confirmava sua maturidade, e eu precisava estar pronta para recebê-lo. A emoção me fazia pausar, respirar fundo e segurar as lágrimas que insistiam em surgir. Eu sabia que precisava sorrir com confiança, sem deixar transparecer a nostalgia que tomava conta de mim. Passei horas escolhendo um vestido que fosse elegante, mas não chamasse mais atenção do que deveria. Não queria parecer competitiva com a noiva, mas também não queria ser vista como alguém apagada. O equilíbrio era delicado, e confesso que essa preocupação ocupou mais espaço do que eu gostaria. No fundo, meu desejo era apenas me sentir aceita e valorizada naquele círculo que começava a se formar. Eu não queria estar apenas presente, mas integrada. Enquanto ajustava os últimos detalhes, minha mente voava para pensamentos sobre minha futura nora. Eu queria acreditar que nosso relacionamento começaria de forma harmoniosa, cheio de respeito e afeto. Sempre sonhei em ter uma ligação quase maternal com a esposa do meu filho, algo construído com carinho e confiança. Contudo, percebia em alguns gestos dela certa distância, algo que me deixava insegura. Talvez fosse apenas a fase inicial, eu dizia a mim mesma. A expectativa em torno do jantar era grande. Eu via nele uma oportunidade de mostrar quem eu era, de abrir espaço para que ela me conhecesse de verdade. Sonhava com risadas compartilhadas, conversas leves e até com um brinde que simbolizasse a união das famílias. Meu coração estava aberto para acolhê-la, mesmo que as diferenças entre nós fossem inevitáveis. Eu acreditava que a boa vontade seria suficiente para construir uma ponte sólida. Antes de sair, sentei-me por alguns instantes na beira da cama. Fechei os olhos e pedi forças para que tudo corresse bem. Não queria ser tomada por ciúmes ou por uma sensação de perda. Sabia que o amor de um filho não se divide, apenas se multiplica. Mas, ainda assim, havia dentro de mim uma pontada de medo, como se eu estivesse prestes a perder um espaço que sempre foi meu. Respirei fundo e decidi confiar. No caminho até o restaurante, observei a noite que caía devagar. As luzes iam se acendendo e a cidade parecia em festa, como se compartilhasse a importância daquele momento. Meu coração acompanhava o ritmo, acelerado, batendo forte no peito. Eu pensava em cada detalhe, como seria recebida, o que diria, como reagiria diante dos familiares dela. A incerteza me fazia segurar as mãos sobre o colo, tentando disfarçar o nervosismo. Cheguei com um sorriso preparado, quase ensaiado, pronta para abraçar a ocasião com toda a ternura que sentia. Era o jantar de noivado do meu filho, e eu queria que fosse inesquecível, para ele, para ela e também para mim. No fundo, eu acreditava que aquela noite marcaria o início de algo belo, e que eu teria meu lugar garantido nessa nova etapa. Eu estava pronta para viver aquele momento com todo o amor que cabia em mim. Assim que cheguei ao restaurante, fui recebida por um ambiente cheio de vozes e risadas. As mesas já estavam quase todas ocupadas, e percebi de imediato a energia vibrante daquela noite. O salão estava decorado de forma simples, mas elegante, com flores discretas e luzes amareladas que criavam um clima acolhedor. Senti o coração disparar ao ver meu filho sorrindo de longe, rodeado por familiares e amigos. A cena me emocionou, pois ele parecia feliz, radiante, e era isso o que eu mais desejava. Ao me aproximar, fui recebida com alguns abraços calorosos de conhecidos, o que me deu certo alívio. Entretanto, percebi que minha nora não se levantou de imediato para me cumprimentar. Ela apenas sorriu, de forma rápida e contida, como quem cumpria uma formalidade. Esse detalhe, embora pequeno, me incomodou. Tentei não dar importância e segui adiante, convencida de que era apenas o nervosismo dela. Ainda assim, o gesto ficou preso na minha mente, como uma sombra discreta. Meu filho veio até mim, com o mesmo entusiasmo de sempre, e me envolveu em um abraço apertado. Foi um momento breve, mas intenso,
como se dissesse sem palavras que eu continuava sendo essencial para ele. Esse carinho me devolveu o fôlego, mas logo senti o ambiente me puxar de volta à realidade. O jantar não era sobre mim, e sim sobre eles, sobre o futuro que estavam construindo juntos. Eu precisava encontrar meu lugar dentro dessa nova dinâmica. Aos poucos, percebi como os olhares se cruzavam na mesa principal. Alguns eram acolhedores, outros mais avaliativos, como se cada gesto meu fosse silenciosamente analisado. Era como entrar em um território desconhecido, onde eu precisava aprender a andar com cuidado. A sensação era de estar sob um holofote invisível, onde qualquer palavra ou movimento poderia ser interpretado de diferentes formas. Essa percepção me deixou ainda mais atenta. Enquanto todos conversavam animadamente, notei que o espaço reservado para mim parecia menos claro do que eu imaginava. As cadeiras já estavam preenchidas, e tive a impressão de que meu lugar não estava bem definido. Olhei em volta, buscando entender onde eu deveria me sentar, mas o desconforto começou a crescer dentro de mim. Era como se, de forma sutil, minha presença tivesse sido mal planejada. Um detalhe simples, mas que pesava como um recado silencioso. Nesse instante, o sorriso que eu havia ensaiado começou a perder força. Eu tentava manter a postura, mas a dúvida corroía minhas certezas. O ambiente estava bonito, a noite tinha tudo para ser perfeita, e mesmo assim um detalhe tão pequeno era capaz de abalar minha confiança. Respirei fundo e decidi esperar, acreditando que talvez fosse apenas uma impressão inicial. Afinal, eu ainda não sabia o que aquela noite estava prestes a revelar. Quando finalmente me aproximei da mesa principal, meus olhos pousaram em algo que me deixou sem reação por alguns segundos. A cadeira ao lado do meu filho, que sempre foi naturalmente o meu lugar em ocasiões especiais, já estava ocupada. Era minha nora quem estava ali, sentada confortavelmente, conversando animada com outros convidados. No primeiro instante, tentei convencer a mim mesma de que talvez fosse apenas uma escolha aleatória, mas por dentro senti o coração apertar. Fiquei de pé por alguns instantes, olhando em volta, tentando identificar outra cadeira vaga que pudesse me acomodar. Notei alguns olhares cruzados, discretos, como se as pessoas percebessem meu desconforto, mas evitassem intervir. O silêncio em minha mente era ensurdecedor, e por mais que eu sorrisse para disfarçar, por dentro senti como se uma parte de mim tivesse sido deslocada. Aquela cadeira representava muito mais do que madeira e tecido, era o símbolo de um lugar de afeto e importância. Meu filho, talvez sem perceber, não fez menção de reorganizar os lugares. Ele parecia tão envolvido em sua felicidade, que não notou a situação. E eu não quis constrangê-lo diante de todos, porque a última coisa que desejava era criar um clima de tensão. Escolhi, então, acomodar-me em uma das cadeiras mais distantes, sorrindo para quem me olhava e fingindo que estava confortável. Porém, por dentro, eu sentia que algo em mim tinha se quebrado. Enquanto me sentava mais afastada, percebi o contraste entre a alegria estampada nos rostos ao redor e o vazio que tomava conta de mim. As pessoas brindavam, trocavam histórias e riam alto, enquanto eu me esforçava para parecer parte daquilo tudo. Na verdade, me sentia uma espectadora invisível, como alguém que foi convidada por obrigação. A cada risada que ecoava, crescia a sensação de que eu havia perdido meu espaço naquela nova configuração familiar. Não era apenas a cadeira em si, mas o que ela simbolizava. Por toda a vida, eu tinha estado ao lado do meu filho nos momentos mais marcantes, sempre como presença constante e apoio incondicional. Agora, ao vê-lo ocupar esse lugar sem hesitação, percebi que algo havia mudado de forma definitiva. Eu precisava lidar com isso, mesmo que doesse, porque era inevitável que ela se tornasse o centro da vida dele. Aceitar isso não era simples. Sentei-me com as mãos entrelaçadas sobre o colo, respirando fundo, tentando me convencer de que aquilo não era uma afronta direta. Talvez fosse apenas um gesto inocente, um detalhe que eu estava interpretando com mais peso do que merecia. Ainda assim, a dor estava lá, latente, pulsando em silêncio. Eu sabia que, mesmo sem palavras, aquele momento ficaria gravado em minha memória como um ponto de virada. O jantar mal havia começado, e eu já sentia a noite escapar do meu controle. Sentada mais distante, observei como minha nora conduzia as conversas com naturalidade, distribuindo sorrisos e chamando atenção para si. Ela parecia ter se adaptado perfeitamente ao papel de anfitriã, como se já fosse dona do espaço. O que mais me incomodava não era sua alegria, mas a forma como parecia me evitar. Durante longos minutos,
Não houve sequer um olhar em minha direção, nem uma palavra que me incluísse nas conversas. Tentei me aproximar discretamente, sorrindo quando alguém falava e acrescentando pequenos comentários. Mas percebi que, sempre que eu me manifestava, ela mudava de assunto rapidamente, desviando a atenção para outra pessoa. Era como se minha presença fosse irrelevante ou até incômoda. Essa atitude me feriu de uma maneira que eu não esperava, porque eu realmente acreditava que poderíamos construir uma relação de carinho e respeito. Enquanto os outros riam e brindavam, eu me sentia cada vez mais invisível. O pior era perceber que ninguém parecia notar o quanto aquilo me incomodava. Meu filho, envolvido na felicidade do momento, não percebeu meu silêncio crescente. Eu sorria por fora, mas por dentro me perguntava se aquele afastamento era intencional. Será que ela não me queria por perto? Ou será que eu mesma não estava sabendo encontrar meu espaço? Lembrei-me de todos os momentos em que imaginei nossa convivência no futuro. Eu me via ajudando em detalhes do casamento, dividindo confidências e até sendo uma espécie de segunda mãe para ela. Mas, ali, a realidade parecia bem diferente. Ela não me via como apoio, mas como alguém que atrapalhava seu protagonismo. Essa percepção me entristeceu profundamente, porque não era o que eu desejava nem para mim, nem para meu filho. A cada minuto que passava, eu sentia um peso maior em meu peito. Não queria chorar, não queria transparecer fraqueza diante de todos, mas a sensação de rejeição era difícil de suportar. Era como se eu estivesse presente fisicamente, mas excluída emocionalmente de todo o contexto. Eu desejava, mais do que qualquer coisa, apenas um gesto simples dela, um sorriso verdadeiro, um olhar de cumplicidade, uma palavra de inclusão. No entanto, esse gesto não veio. Permaneci quieta, disfarçando meu desconforto com pequenas risadas que soavam quase automáticas. E, dentro de mim, uma voz insistente repetia que talvez eu precisasse aceitar essa nova realidade. Talvez ela nunca me visse como eu gostaria. Talvez meu papel fosse outro, mais distante do que sonhei. Essa ideia me machucava, mas eu já começava a compreender que era inevitável. À medida que os pratos começaram a ser servidos, o salão se enchia de vozes animadas, copos tilintando e risadas que ecoavam de todos os cantos. Eu olhava em volta e via rostos felizes, todos envolvidos em conversas paralelas que pareciam fluir com naturalidade. Na minha mesa, no entanto, o silêncio era maior do que eu gostaria. Eu respondia a perguntas ocasionais, sempre de forma educada, mas não conseguia me sentir realmente parte de nada. Era como se eu estivesse ali só para preencher espaço. Enquanto observava os grupos se formarem, percebi o quanto cada família tinha seus próprios círculos de intimidade. A família dela parecia unida, trocando histórias e piadas que apenas eles entendiam. Já eu, mesmo rodeada de conhecidos, me sentia deslocada, como se fosse uma convidada de segunda ordem. Tentei interagir, fiz algumas perguntas, mas a maioria das respostas era curta e logo o assunto se perdia no ar. A desconexão me pesava cada vez mais. Do outro lado da mesa, minha nora liderava as conversas com entusiasmo. Ela falava alto, ria com facilidade e chamava todos para participar de seus comentários. Apenas eu parecia invisível para ela. Houve momentos em que nossas trocas de olhares poderiam ter acontecido, mas ela desviava, como se não quisesse estabelecer qualquer ponte comigo. Aquilo me fazia refletir. Estaria ela me testando, colocando à prova minha paciência e meu lugar naquela nova família? Meu filho, por sua vez, parecia feliz demais para perceber o distanciamento. Eu o observava sorrindo, abraçando a noiva, oferecendo brindes aos convidados e me sentia dividida. De um lado, havia o orgulho imenso de vê-lo realizado. Do outro, a dor de não ser incluída plenamente nesse momento tão importante. Era como se houvesse uma barreira invisível que me separava da festa, e eu não sabia como atravessá-la sem parecer inconveniente. Tentei distrair-me observando os detalhes do ambiente. As luzes refletiam nos copos de cristal, os guardanapos estavam dobrados com capricho, e o aroma da comida se espalhava de maneira convidativa. Tudo parecia perfeito aos olhos dos outros, mas dentro de mim a perfeição se tornava uma farsa. A sensação de exclusão roubava o sabor de cada prato, e até o vinho, que deveria me relaxar, parecia amargo em minha boca. Mesmo assim, me esforcei para não perder totalmente a compostura. Sorri quando alguém me olhou, ergui a taça quando ouvi brindes e agradeci quando me serviram. Mas, por dentro, eu sentia que estava apenas atuando, representando uma presença que não era de fato desejada.
O jantar avançava, e eu já começava a pensar que nada mudaria. Eu me enganava. Porque foi justamente no momento do brinde oficial que tudo tomou um rumo inesperado. Quando todos já haviam terminado a refeição principal, os garçons recolheram os pratos e as taças começaram a ser preenchidas novamente. O clima de expectativa cresceu, pois todos sabiam que estava chegando a hora do brinde oficial. Eu me preparava apenas para erguer a taça em silêncio, sem imaginar que aquele instante poderia mexer tanto comigo. Meu coração acelerava, dividido entre a dor da exclusão e a esperança de que algo, enfim, pudesse ser diferente. Foi então que meu filho se levantou, com a taça em mãos e um sorriso emocionado no rosto. O salão silenciou aos poucos, e todos os olhares se voltaram para ele. Eu segurei a respiração, orgulhosa, mas também apreensiva. Ele começou agradecendo a presença de todos, falando do quanto aquela noite era especial, um marco para a vida deles dois. Enquanto ouvia suas palavras, meu peito se enchia de orgulho, mas também de uma saudade imensa do menino que criei. De repente, para minha surpresa, ele fez questão de falar sobre mim. Disse que nada do que ele era teria sido possível sem o amor e o apoio incondicional da mãe. Suas palavras atravessaram meu coração como um raio de luz, porque eu não esperava aquele reconhecimento em meio a tantos olhares. Senti meus olhos marejarem, e por alguns segundos precisei baixar a taça para conter as lágrimas. Era como se, de repente, meu lugar estivesse restaurado. Nesse momento, percebi que minha nora também me olhava. Pela primeira vez naquela noite, nossos olhares se encontraram, e não havia desdém. Ela parecia séria, mas atenta, como se estivesse absorvendo o peso daquelas palavras. Não sei se foi desconforto ou reflexão, mas o fato é que ela não desviou o olhar de imediato. Pela primeira vez, senti que havia uma ponte possível entre nós, ainda que frágil e silenciosa. O brinde seguiu com todos levantando as taças e repetindo palavras de felicitação. O som dos cristais se chocando ecoou pelo salão, mas para mim, o que mais ficou marcado foi o abraço do meu filho logo em seguida. Ele me apertou com força, em frente a todos, e sussurrou algo que só eu pude ouvir: "Você sempre será especial para mim, mãe." Essas palavras foram como um bálsamo, curando a ferida que aquela noite havia aberto em mim. Enquanto o clima de celebração se espalhava novamente, percebi que, apesar de tudo, eu tinha recebido um presente precioso. Não era apenas sobre a cadeira ocupada, nem sobre os olhares evitados. Era sobre o reconhecimento público de que meu lugar no coração do meu filho nunca seria substituído. Saí daquele momento mais forte, mas também com a certeza de que ainda havia muito a refletir sobre como construir minha relação com ela. Na volta para casa, dentro do silêncio do carro, as palavras do brinde ainda ecoavam em minha mente. Era como se cada frase dita por meu filho tivesse sido cuidadosamente escolhida para me alcançar. Eu sentia uma mistura de gratidão e alívio, mas também carregava um peso de tudo o que havia acontecido antes. O contraste entre a dor da exclusão e a alegria do reconhecimento me deixava pensativa. Eu precisava entender o que aquela noite realmente havia me ensinado. Percebi que, no fundo, eu havia chegado ao jantar cheia de expectativas, esperando gestos que talvez fossem mais um desejo meu do que uma obrigação dos outros. Minha nora, provavelmente, estava nervosa também, querendo mostrar sua melhor versão à família dela. Talvez sua forma de agir não tivesse sido proposital, mas apenas um reflexo do momento. Ainda assim, o impacto em mim foi real, e ignorar isso seria injusto comigo mesma. Pensei muito sobre como os lugares, tanto na mesa quanto na vida, mudam com o tempo. Antes, eu era sempre a protagonista nas escolhas do meu filho, sua primeira companhia nos momentos especiais. Agora, era natural que ele buscasse essa proximidade na mulher que havia escolhido para viver ao lado dele. Reconhecer isso doía, mas também era um exercício de maturidade. Afinal, o amor não diminui, apenas se transforma em novas formas de presença. Enquanto refletia, lembrei-me de tantas mulheres que conheci ao longo da vida, todas enfrentando de algum modo as mudanças trazidas pelo casamento dos filhos. Algumas se apegavam ao ciúme e à mágoa, outras escolhiam se reinventar no novo papel. Eu não queria ser lembrada como uma mãe que competia com a nora, mas como alguém que soube abrir espaço, sem deixar de ser importante. Essa escolha dependia mais de mim do que dela. Também percebi que havia algo de silencioso na forma como minha nora me olhou durante o brinde. Talvez, de algum modo, ela tenha entendido a importância daquele gesto para mim.
Não havia garantias de que a relação entre nós mudaria imediatamente, mas senti que havia uma chance de começarmos a construir algo. Era um fio delicado, e eu precisava decidir se teria a paciência necessária para cultivá-lo. Cheguei em casa cansada, mas mais serena. Ao olhar meu reflexo no espelho, vi não apenas uma mulher ferida pela exclusão, mas também alguém que tinha sido lembrada e honrada. Isso me deu forças para enxergar além do incômodo imediato. Eu sabia que ainda haveria desafios, mas, no fundo, também sabia que meu papel continuava existindo, talvez diferente, talvez mais discreto, mas ainda essencial na vida do meu filho. Nos dias que se seguiram, voltei várias vezes àquela noite em meus pensamentos. A dor inicial já não era tão forte, mas ainda me incomodava lembrar do momento em que percebi minha ausência de lugar na mesa. Aos poucos, porém, comecei a enxergar além da ferida. Aquilo não precisava ser um fim, mas sim um ponto de partida para uma nova forma de convivência. A vida, afinal, sempre nos coloca diante de transições, e cabe a nós aprender a lidar com elas. Decidi que não seria refém do ressentimento. Ao invés de cultivar mágoa pela minha nora, comecei a pensar em maneiras de me aproximar dela. Eu não precisava que ela me visse como uma segunda mãe, mas desejava ao menos uma convivência respeitosa e saudável. Meu filho merecia esse esforço, e eu mesma merecia viver essa fase sem carregar pesos desnecessários. Essa escolha foi difícil, mas se mostrou libertadora. Na primeira oportunidade, enviei uma mensagem a ela, agradecendo pela noite e elogiando sua forma de conduzir o jantar. Foi um gesto simples, mas cheio de sinceridade. Para minha surpresa, ela respondeu de forma cordial, demonstrando abertura para conversas futuras. Não era um pedido de perdão nem uma declaração de afeto, mas era um início. Eu entendi, então, que talvez estivéssemos ambas tentando encontrar nosso espaço, cada uma à sua maneira. Com o tempo, percebi que amadurecer significava aceitar que os papéis mudam, mas não desaparecem. Eu continuaria sendo mãe, sempre essencial na vida do meu filho, ainda que de um jeito diferente. A presença dela não anulava a minha, apenas exigia de mim uma nova postura. Aceitar isso me trouxe paz, porque entendi que não estava sendo substituída, apenas reposicionada. O amor, no fim, tem espaço para todos, desde que saibamos respeitar os limites. Essa experiência também me ensinou a olhar para mim mesma com mais carinho. Por muito tempo, centralizei minha vida no papel de mãe, e agora percebia que era hora de cultivar outras partes de mim. Havia hobbies esquecidos, amizades deixadas de lado e sonhos que ainda podiam ser resgatados. Talvez esse fosse o momento de redescobrir minha própria identidade, sem depender apenas do que meu filho me oferecia. Isso me trouxe esperança. Hoje, ao lembrar daquela noite, já não sinto apenas dor. Vejo nela um marco de aprendizado, um sinal de que cresci junto com meu filho nessa nova etapa. A cadeira que perdi naquela mesa não significou o fim do meu lugar, mas apenas uma mudança de posição. O brinde dele me lembrou que sempre serei parte da história dele, e isso basta. O resto, com paciência e respeito, pode ser construído. E eu escolhi seguir por esse caminho. Com o tempo, percebi que a vida é feita de renúncias silenciosas e conquistas discretas. Eu precisei abrir mão da centralidade que tinha na vida do meu filho para permitir que ele construísse a dele. No início, isso me pareceu doloroso, mas, aos poucos, compreendi que não havia perda, e sim transformação. Ser mãe é, em essência, um ato contínuo de deixar ir, ainda que o coração peça para segurar. Essa lição, embora difícil, me tornou mais forte. Hoje, quando penso na relação com minha nora, já não a vejo como uma ameaça, mas como uma extensão da família que eu tanto amo. Sei que haverá diferenças, atritos e mal-entendidos, mas também sei que tudo pode ser suavizado com paciência. Não espero dela perfeição, nem dela comigo, mas sim respeito mútuo. Essa visão me trouxe tranquilidade, porque aprendi que as relações se constroem aos poucos, como um tecido delicado que precisa ser costurado com cuidado. O brinde daquela noite permanece vivo em minha memória, não apenas pelas palavras ditas, mas pelo que simbolizou. Foi um lembrete de que o amor verdadeiro não se apaga diante das mudanças, apenas encontra novos espaços para florescer. Meu filho me mostrou, diante de todos, que meu lugar no coração dele jamais seria ocupado por outra pessoa. Essa lembrança se tornou meu amparo, sempre que a insegurança insiste em bater à porta. Também aprendi a valorizar minha própria trajetória. Ser mãe foi, e sempre será, meu maior orgulho,
mas percebi que ainda posso escrever capítulos diferentes para minha vida. Redescobrir meus gostos, minhas paixões e minhas amizades me fez sentir viva de uma forma que eu já não lembrava. Essa autonomia me fortalece, e ao mesmo tempo, me permite amar meu filho e acolher sua nova vida sem cobranças. É um equilíbrio delicado, mas necessário. Hoje sigo com o coração mais leve, consciente de que cada fase da vida tem sua beleza e seus desafios. Aquela noite, que começou com dor, terminou como um divisor de águas para mim. Aprendi que não preciso disputar lugar algum, porque o meu sempre estará assegurado pelo vínculo de amor que construí. Minha missão, agora, é continuar presente, mas também abrir espaço para o novo. E, no fundo, sei que esse é o maior gesto de amor que uma mãe pode oferecer.